Olá, bom dia, paz e luz, sejam todos bem-vindos aqui à nossa oração da manhã de hoje. Hoje é dia 6 de janeiro, terça-feira, estamos iniciando a nossa rotina espiritual de hoje, tá bom? Quero que você encha o seu coração de fé e de esperança neste momento. Se você puder, junto comigo, respirar fundo, respira fundo. Graças a Deus. E agora escreva nos comentários: obrigado, Jesus, por mais um dia. Declare isso nos comentários. Obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade. Obrigado, Jesus, pelo ar que eu respiro. Obrigado, Jesus, pela palavra que o Senhor me dará daqui a pouco. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por mim, pela noite protegida, guardada e pelo dia extraordinário que o Senhor vai nos proporcionar. Amém? Nós estamos no segundo dia do nosso propósito de oração, pedindo a Deus provisão abundante, proteção constante e saúde plena. Vou repetir: provisão abundante, proteção constante para você, para sua casa e tudo que é seu, e saúde plena, saúde para o seu corpo, para a sua alma e para a sua mente. Essa semana é a semana da provisão. Eu quero que você escreva nos comentários assim: Deus é o meu provedor. Escreva nos comentários, vamos lá, diga: Deus é o meu provedor. Mais uma vez, Deus é o meu provedor. E nós vamos orar até domingo, de manhã, 5 da manhã, e à noite, às 7 da noite. 5 da manhã, antes do dia começar, ok? Orar. Ore 5 da manhã em ponto comigo, ou então no momento que você se levantar, se você se levanta mais tarde, 5, 5 e meia, 6, 6 e meia, não importa o horário, a primeira coisa que você vai fazer vai ser pegar o seu celular, clicar no link e ouvir a oração da manhã. À noite, às 7 da noite, é a mesma coisa. Se você puder assistir 7 horas enquanto a oração está indo ao ar, ore 7 horas. Se não, você vai orar antes de você dormir. Antes de você dormir. Se a tela do celular incomodar você, a luz, você fecha os seus olhos, você aperta, dá o play, aperta no link, fecha os seus olhos, tá bom? E escute a oração, escute a palavra. Ou então coloque a luz bem baixo, bem baixinho a luz do celular e escute a palavra à noite também, antes de você dormir. Tá bom? Tem uma terceira oração, que é uma oração em áudio, que eu faço lá no meu canal do WhatsApp. Tem o link na descrição desse vídeo para você entrar no canal gratuitamente, aperta em seguir, aperta o sino das notificações para você receber esse áudio todos os dias. Todos os dias eu coloco um áudio lá, com uma palavra, uma direção, uma palavra profética, algo do coração de Deus para você. Todos os dias. Às vezes até mais de um áudio, mas no mínimo um por volta do meio-dia eu coloco lá. Tá bom? E nós vamos orar até domingo. Serão 7 dias da provisão. 7 dias, Deus é o meu provedor, orando e declarando isso. E eu estava meditando na palavra aqui, antes de entrar no ar, a respeito de Jacó. Por diversas vezes Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Jacó depois teve o seu nome mudado para Israel, você sabe disso. E a nação de Israel, Israel, leva o nome deste homem. Um homem que antes se chamava Jacó, e Deus mudou o nome dele para Israel, foi o nome que foi dado a essa nação, Israel. E é claro que a cidade leva, o país, se eu falei a cidade me perdoa, o país leva o nome
do Jacó vitorioso, do Jacó vencedor, do Jacó Israel. Porque ter o seu nome colocado em uma nação, em um país, isso é uma honra, é uma verdade. E seria então já com o Jacó honrado. Não seria mais Jacó, seria Israel. Mas todas as vezes que Deus ele queria fazer o povo de Israel lembrar de onde eles saíram e a grande provisão que Deus havia dado a eles, aos filhos de Israel, Deus ele chamava o povo de Israel de Jacó. Como eu estava meditando aqui, está escrito em Jeremias, no capítulo 20, Jeremias, capítulo 46, versículo 27. Jeremias, capítulo 46, versículo 27. O título diz: Deus salvará o seu povo, o povo de Israel. Eu vou colocar esse texto aqui também no comentário fixado. Tem aqui o texto aqui no comentário fixado. Se você abrir nos comentários, você vai ver que o primeiro comentário está o texto bíblico. E Deus diz assim, ó: não tenha medo, meu servo Jacó. Não fique assustado, ó Israel. Pois eis que o livrarei dessa terra distante e salvarei a sua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize. Não tenha medo, meu servo Jacó, diz o Senhor, porque eu estou com você. Por isso, destruirei completamente todas as nações por onde o dispersei. A você eu não destruirei completamente, mas castigarei em justa medida. De modo nenhum deixarei você impune. Aqui, o povo de Israel, e que Deus chama de Jacó, esse povo estava exilado na Babilônia, estava sem rei, estava destruído, estava desestabilizado, estava enfrentando os piores momentos da sua vida. Só que essa opressão internacional que eles estavam sofrendo, esse exílio, não era apenas um processo. Na verdade, era um processo, mas não era apenas um problema de aflição da vida, não. Era porque, de fato, eles haviam errado e pecado, e por isso eles tinham colhido aquilo ali. Eles estavam passando por aquele momento exatamente. Eles tinham sido levados cativos para a Babilônia. Jerusalém foi destruída, a terra toda devastada, a identidade do povo ferida. Eles estavam com uma sensação de abandono, fora da terra deles, sem templo, sem rei, sem autonomia. Era assim que eles estavam. Israel parecia derrotado para sempre. Parecia que não tinha mais como sair daquela situação. Só que eles estavam naquela condição exatamente por conta de erros deles, de falhas deles, de pecado deles. E quando Deus chama eles de Israel, de Jacó, meu servo Jacó, Deus estava exatamente fazendo com que eles se lembrassem de onde eles tinham saído um dia, do que Deus já tinha feito na vida deles,
Deus queria fazê-los lembrar que Deus tinha uma aliança com eles e que, embora foi eles que erraram para estar ali naquela situação, mas que Deus iria tirá-los dali, mas Deus iria puni-los, mas Deus não iria permitir que eles fossem destruídos e que Deus iria fazer com que eles voltassem a sorrir. É tanto que Deus diz assim, Jacó voltará, ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize. Então, Deus promete ao povo de Israel, Deus promete aos filhos de Jacó, ao povo servo dele, que ele iria corrigir, mas ele não iria abandonar. Ele iria disciplinar, mas ele não iria rejeitar o seu povo. E que Deus iria tirá-los daquela situação, e aconteceu de Deus tirar. Deus provê. Deus proveu. Deus proveu na vida do povo de Israel. Mas, olha só, Deus, ele chama o povo de Jacó exatamente para que eles se lembrem de que Deus já tinha feito uma vez na vida deles e que Deus iria fazer novamente. Que Deus tinha poder de fazer de novo. Eu quero dizer para você que essa história se encaixa a você também, a sua vida. De repente você está enfrentando também uma fase difícil, um momento difícil da sua vida. Talvez as pessoas até dizem que você foi abandonado por Deus, esquecido por Deus, e que para a tua situação não tem jeito, não tem solução, não tem saída. Mas existe um Deus que é o seu provedor. E ele já fez uma vez, e ele vai fazer de novo. Ele já mudou o seu nome uma vez, mas ele sabe quem realmente você é. Da sua fragilidade, da sua fraqueza, das suas dificuldades. Ele mudou o seu nome, ele te deu um nome poderoso diante dos homens. Ele te deu um nome temido diante dos homens. Mas ele conhece você, ele sabe que você é o Jacó. E que você é dependente dele, que você precisa dele. E que você é pequeno. E que todas as vezes que você se sentir em apuros, em dificuldade, em luta, você vai procurá-lo. Você estará aos pés dele, procurando ele. Amém? Essa palavra é para você, é para mim. Deus não te abandonou. Deus não te abandonou. Essa luta que você está passando, essa dívida, esse problema financeiro, econômico que você tem diante de você para resolver, isso não vai te engolir, não. Deus não vai permitir que isso venha te engolir, que isso venha te tragar. Não, Deus não vai permitir. Ele está entrando em ação na sua vida, ele está provendo na sua vida. Eu quero que você creia nisso, eu quero que você tome posse disso. Eu quero que essa semana em oração você apresente o seu celular nas orações junto comigo, de manhã e de noite. Apresentar o celular, porque nós usamos isso aqui como uma ferramenta de trabalho, e a provisão de Deus virá através desse aparelho, através de uma notificação, de uma mensagem, de uma causa que será liberada, um e-mail que você vai receber, uma mensagem, uma ligação. Escuta, uma resposta vai chegar. Uma resposta vai chegar. Eu quero você firme comigo essa semana nas orações. Tá bom? Eu preparei um áudio guia, um audiobook, falando sobre, dando uma direção para você que precisa de provisão. Esse áudio
esse áudio guia, ele vai te dar uma direção para você que precisa de uma provisão. E eu estou compartilhando esse áudio guia, esse audiobook, com todos aqueles que são apoiadores do nosso ministério essa semana. Você que é um dizimista, você que é um ofertante, você que doa, você que ajuda a gente no nosso trabalho de evangelização e também no nosso trabalho social que nós fazemos. O nosso ministério é um ministério não denominacional, como nós já falamos. Ou seja, nós não estamos presos a 4 paredes, nós não estamos presos a uma placa. O nosso ministério é um ministério não denominacional, é um ministério que evangeliza católicos, evangélicos, espíritas, pessoas de diferentes denominações, não importa. Deus tem me usado para evangelizar artistas, cantores, empresários, apresentadores de TV, pessoas influentes, pessoas, artistas da música sertaneja, apresentadores de TV, que eu não vou citar nomes de ninguém aqui para expor, mas Deus tem usado a minha vida, o meu ministério para orientar, para ajudar, para orar por essas pessoas. Então, o meu ministério é um ministério que não está dentro de 4 paredes, ele se expande ou vem se expandindo graças a Deus. E, como nós falamos, é um ministério de evangelização e de ação social. Porque não tem a melhor forma de nós falarmos de evangelizar é exatamente ajudando as pessoas. Então, se você deseja essa semana plantar uma semente ou investir o seu dízimo ou uma oferta no nosso ministério e nos ajudar a continuar, incentivar-nos a continuar com esse trabalho, ok? Você pode fazer diretamente do Pix, tem as informações aqui abaixo. Eu vou colocar depois também aqui que sair, que a gente terminar aqui a nossa oração, vai ficar durante 2 minutos aqui o número da conta, da caixa, o número do Pix, do CNPJ para você fazer. Tá bom? Envie para mim o comprovante, envie para a gente aqui e eu vou te dar esse áudio guia para você ouvir essa direção para você que quer provisão na sua vida. É mais ou menos 10 minutos de áudio que você vai ouvir e vai extrair uma direção, porque foram várias direções, você vai extrair alguma delas e aplicar no seu dia a dia. Tá bom? Então, qual o valor da oferta ou o dízimo? Qual o valor? É aquilo que Deus colocar no teu coração. O que Deus colocar no teu coração e o que tiver também dentro das suas condições, das suas possibilidades, não faça aquilo que você não pode fazer. Faça somente aquilo que você pode, que você alcança, que está no seu alcance de fazer, é o que você vai fazer. Tá bom? Envie o comprovante que eu quero te enviar esse audiobook com a direção para você que precisa de uma provisão. Uma direção para você que precisa de uma provisão na sua vida. Tá? Vamos orar neste momento? Segure com você o seu celular. Senhor Deus e Pai, nós entramos em Tua presença em oração nesta manhã, neste segundo dia da provisão. Segundo dia, Deus é o meu provedor. O Senhor nos dará provisão abundante, saúde plena e proteção constante. Mas antes de pedirmos, nós queremos louvar o Teu nome e agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor tem sido um pai para nós. Tu és o nosso pai, na verdade. O Senhor tem cuidado de cada detalhe. O Senhor não vai permitir essa pessoa ficar exilada, ficar presa, ser envergonhada pelas dívidas, desemprego, falência. Não, meu Deus, o Senhor não vai permitir. A tua mão, eu tenho certeza que a tua mão está
estendida em direção da vida dela agora. A mão de Deus está estendida em direção da sua vida agora, agora, agora. Toma posse e receba. Deus é o seu provedor. Nunca se esqueça disso. Ele te trouxe até aqui e Ele vai continuar te conduzindo. Ele já mudou o seu nome um dia, Ele mudou o seu nome. E agora Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar a sua história. Receba agora. Ele vai te libertar, Ele vai te tirar de lugares. Ele vai expulsar pessoas do seu caminho e Ele vai trazer pessoas certas. Ele vai te tirar de lugares e vai fazer você entrar em lugares certos. Toma posse disso, receba isso, receba essa palavra, é de Deus para você, é de Deus para você, é de Deus para você, agora em nome de Jesus. Boas notícias vão chegar para você nos próximos dias. Esse celular vai tocar. O e-mail, a mensagem, vai chegar a resposta que você precisa. É claro que você não vai ficar de braços cruzados. Você vai fazer a sua parte. E Deus vai fazer a dele, te abençoando. Pode ter certeza disso. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por todos os apoiadores do nosso ministério, aqueles que apoiam com dízimos, com ofertas, com doações mensais, semanais, quinzenais. Que o Senhor multiplique na vida deles de forma extraordinária, Pai. Que esse audiobook que eu vou dividir com essa pessoa, que esse audiobook, meu Deus, venha destravar não só a vida dela, mas que o destravar comece pela mente, pelo coração, pelo pensamento e, consequentemente, a vida financeira e as outras áreas também. Que essa direção, meu Deus, colocada em prática, venha gerar resultados extraordinários. Em nome de Jesus eu declaro, eu profetizo isso com toda a fé que há no meu coração. Toma posse você agora, receba a tua bênção, que o amor de Deus, que a graça de Jesus e que a presença do Espírito Santo esteja com você, tá bom? Nos vemos à noite às 7 da noite. Paz e luz, bom dia, um abraço.